Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do The Floripa Podcast, esse espaço aqui em que a gente conversa, cria conexões e gera inspirações. O meu propósito aqui é que cada pessoa que vem aqui saia daqui inspirado, assim como você também. Então, hoje eu recebo a Gabriela Guerra, que é influenciadora, empreendedora, vendedora, e o Lucas Nogueira, que é ex-policial militar e hoje é um empreendedor no setor de vendas e liderança. Sejam bem-vindos. Obrigada. Pessoal, então, hoje a gente vai falar principalmente sobre vendas. Onde que surgiu? Eu conheço pouco a história da Gabriela, que ela começou assim como eu na infância, já vendendo. Como que você entrou assim nesse mundo? Eu comecei a vender com 9 anos. Necessidade da nossa família também. E eu lembro que eu vendia bijuteria. Vendia porta a porta e oferecia. Aquelas miçanguinhas? Como que era? Miçanguinha, brinquinho, Toda fazia. criança. E eu lembro que eu comprei minha primeira calça jeans ali. Então, para mim, foi um marco, porque eu consegui adquirir algo com o meu próprio dinheiro já com 9 anos. E dali para frente, eu fui empreendendo de tudo que era forma diferente. Vendas para algumas pessoas é inato já desde a infância, né? Algo natural. Também passei por isso. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, uma pessoa foi lá vender, era guardanapo e imã de geladeira. E foi vender lá pra minha mãe. Eu falei, mãe, por que a gente não vende isso também? Ela, não sei, não vai vender. Eu falei, mãe, deixa. Era como se fosse uma brincadeira pra mim aquilo. E aí eu pegava e ia de porta em porta e vendia, voltava com aquilo. Então o dinheiro, eu me sentia feliz, era uma brincadeira pra mim. Eu nem sabia o que eu tava fazendo. E pra ti, Lucas, como que foi assim? Olá, toda a audiência. Primeiramente, um prazer estar aqui no The Floripa Podcast. Espero poder contribuir um pouco, né, com insights sobre vendas. E para mim, vendas entrou por acaso na minha vida, né? Eu nunca tinha atuado na área de vendas, nem imaginava, né? E eu enxerguei vendas como uma oportunidade, um caminho na jornada empreendedora, né? À medida que eu fui estudando, fui me aprofundando no assunto, sempre tive vontade de empreender. Em determinado momento da vida, eu entendi, né, que se eu quisesse me tornar um empresário bem-sucedido, a habilidade número 1 é vendas, né? Porque a gente costuma dizer que uma empresa que não vende, quebra, né? Então, quando eu entendi isso, teve uma oportunidade ali na minha vida de acabar entrando como vendedor de um curso de inglês, né? Eu acabei abraçando essa oportunidade. Tu estava estudando o curso ou como que tu foi impactado, assim, por esse curso de inglês? Perfeito. Na época, eu era policial militar, né? Eu era funcionário público e acabei que eu vi um anúncio online para poder trabalhar de casa, home office, vendendo curso de inglês, né? Com um empresário bem famoso, acredito que deve conhecer o Geração de Valor, o Flávio Augusto. Então, eu ingressei lá nessa oportunidade como vendedor e era um projeto bem meritocrático, através de metas, né? E acabei conseguindo me destacar. Se a gente pode falar um pouco mais no decorrer do podcast, né? Que eu acho que uma das virtudes muito grandes de vendas é você ter uma ambição, né? Uma fome, querer vencer. Isso supera a técnica. Então, acho que eu enxerguei ali nas vendas uma oportunidade de eu progredir financeiramente, progredir na minha carreira, né? Então, eu abracei essa oportunidade e tive ali uma longa jornada saindo de vendedor para nível de gerente em 3 meses e depois, em mais 1 ano e meio, ele consegui chegar até o nível de diretor nacional da empresa. E tu, Gabi, como que tu seguiu, então, depois da infância, assim, como que tu foi entrando na tua carreira? Eu trabalhei como vendedora até meus 23 anos, que eu vim para Floripa. Meu primeiro emprego aqui foi na Carmen Steffens. Então, eu continuei, fiz uma jornada, eu tenho 10, 11 anos de carteira assinada, praticamente só em vendas, em vários lugares diferentes, porque eu também era uma inconformada. Eu sempre falava, eu queria um salário maior, uma comissão maior e vender mais. Então, eu fui empreender e começar a vender para mim de fato, para conseguir faturar de verdade. Porque uma das coisas que a gente sente nisso é que a gente trabalha, vende, mas o dinheiro mesmo a gente não conseguia ver. Então, aí eu comecei a empreender e, de fato, vender para mim os meus serviços. Eu trabalho no digital, vendendo no digital há mais de 12 anos. Né? Começava vendendo meus trabalhos eu era cabeleireira, então vendia tudo pelo digital, depois vendi roupa, tudo pelo digital e hoje eu vendo mentoria para mulheres. E como que chegou, então, nesse momento de vender a mentoria, de sair dessa área da beleza, porque hoje tudo ainda tá na área da beleza, né? Tu é uma influenciadora da Farmacy. Porque as mulheres têm uma necessidade de... A gente é muito emocional. Então, o que aconteceu? Eu vi que havia essa necessidade de mulheres, além de mudar a mentalidade, ganhar mais, faturar mais de verdade. Porque a gente tem muitos cursos no marketing, a gente fala sobre mudança de mentalidade, a gente faz muitos cursos vendas de mudança também, de né, mentalidade. Lucas? Principalmente. Sim, muito. Mas, de fato, a oportunidade, às vezes, é difícil de encontrar. Principalmente para a mulher, porque a mulher ela ainda tem os filhos que ela vai cuidar, ela tem outras demandas diferentes das demandas masculinas. E aí, na minha mentoria, eu vi que eu tinha, assim, um processo todo de mudança de mentalidade. Mas quando chegava na hora de executar e ganhar dinheiro mesmo, mudei minha mentalidade. E agora, o que eu faço?
Então, entrou a Pharmacy como um produto para que elas possam empreender de fato, mesmo se for CLT, conseguir empreender, ter um faturamento maior, então conseguir investir mais nelas mesmas, porque eu acho que é isso que toda mulher espera. Então, mostra aí pra gente os produtos que tu trouxe. Eu trouxe um presente. Ih, que olha legal. só os produtos. Vamos ver. Trazendo pra um gente presente aí. com liberdade financeira de muitas mulheres obrigada. também, né? E Aqui. trouxe um fixador de make para você fazer o teu podcast, assim, olha, não sai Eu vou de parar um jeito pouquinho. nenhum. Eu me maquiei hoje cedo e a gente fez mudança. A gente se mudou semana passada e eu perdi o meu fixador Ai, que de bom. maquiagem. Amei, Eu amei. perdi ele. E aí Já hoje eu tem um tava novo assim agora. reclamando. Em mudança é impressionante que a gente sempre perde alguma coisa. E aí agora eu vou ter um novo. Ai, obrigada. E o batom Vou da mais cuidar. prosperidade, que esse batom não sai também para você poder fazer um podcast. Batom e da ficar prosperidade. Que ótimo, que legal. maravilhosa, que é o batom contagie vermelho, né? essa prosperidade. E pra ti, Lucas, sobre mentalidade e prosperidade, como que chegou assim pra ti? Perfeito. Acho que esse é um ponto muito importante, que acho que a base, né, das vendas de um empreendedor bem-sucedido é a mentalidade, né? Então, esse é um dos pilares, inclusive, que eu trabalho nas minhas mentorias de consultoria com os empresários, né, que de nada adianta você ter um processo estruturado, uma técnica de vendas, ter todo uma estratégia de negócio, se você não tiver uma mentalidade forte, isso vai ruir por água abaixo. A gente costuma dizer, né? Quando você quer erguer um prédio ali, você precisa ter antes uma fundação bem feita, para que você possa estruturar ele e ele possa ser uma boa construção. Uma base, que Uma nem na base, né? maquiagem. Que nem na uma base. E no ramo do empreendedorismo, principalmente na área das vendas, a gente costuma dizer que essa base é a mentalidade. Que é a mentalidade que vai sustentar o empresário, o vendedor ali nos dias difíceis, né? Porque a gente sabe que a caminhada do empresário ali, a gente estava falando nisso, é solitária, é desafiador. Solitário. E Até entrando, teve algum momento que vocês se sentiram solitários e perdidos nessa caminhada do empreendedorismo, que vocês saíram, ele do cargo público e tu da jornada da CLT? Eu acho que ainda a gente se sente, às vezes, muito sozinhos. Sim, eu também. Não é fácil empreender. E muitas vezes a gente precisa de outras pessoas no mesmo caminho, com a mesma mentalidade. Eu acho que é a parte mais difícil, que é onde a gente vai procurar nos networkings e em outras comunidades. Isso. Por exemplo, eu gosto de correr, então precisei achar um clube da corrida com pessoas com o mesmo objetivo de atingir os 21K e começar a correr junto. Então a gente precisa realmente achar pessoas que pensem igual, pensem de forma parecida, pelo menos para nos incentivar. Eu acho que isso também traz um pouco de solidão quando tu não consegue se colocar nesses grupos, assim, encontrar. É difícil, né? Como se fosse uma barreira tu não ter a companhia. sim, assim. porque a jornada empreendedora ela é solitária, né? Ele tá sempre sozinho. Ele é uma pessoa ali que se desgarrou do sistema e quis algo diferente, né? Porque a maioria das pessoas, elas às vezes querem um salário CLT, ou às vezes um emprego... muitos benefícios. Ou emprego público, como era antes e tudo mais. E quando você tenta rompe isso, né? E vai para uma jornada empreendedora, você acaba tendo uma jornada mais solitária do que a grande massa de pessoas. Por isso, da importância de você estar inserido em bons ambientes de networking, grupos de mentoria, e estar inserido nesses ambientes, fazendo troca com outros empresários que já trilharam a jornada que você quer trilhar e já estão degraus mais acima. Para que você possa estar sempre alimentando a sua missão, a sua mentalidade, alimentando suas crenças positivas, né? Que realmente é possível trilhar aquela jornada e ter sucesso. Então, essa é uma dica que vocês deixam, então, para a audiência ou para qualquer outra pessoa. Frequentar esses grupos de networking, entrar em comunidades. Para você, então, que empreende aqui em Florianópolis também e está se sentindo nisso ou precisa de um apoio, de uma ajuda, de um gás, assim, para o crescimento da sua empresa, dos seus serviços, conheça, então, a Liga Floripa, que é uma comunidade que surgiu justamente para unir essas pessoas aqui em Florianópolis, para unir forças, para gerar conexões e crescimento. Então, falando para vocês, a Gabi acabou de dizer que não conhecia, o Lucas faz parte, então, Lucas, se quiser contar para a gente. Sim, a Liga Floripa é um grupo, né, que surgiu de empresários aqui de Florianópolis, o intuito é justamente esse, ter uma troca, uma sinergia ali, onde empresários podem estar compartilhando sua rotina, como que foi, aprendizados, né, justamente ter essa troca. Acontece ali dentro, mesmo no grupo, já aconteceu indicações, negócios surgem ali dentro. Então, a gente tem palestra, tem reuniões, o pessoal está sempre se ajudando, a gente está sempre trocando insights. Tem um grupo, né? Sim, tem um grupo de WhatsApp e a gente, além disso, tem jantares, almoços, tem encontros ali semanais, mensais. Então, aconselho ali o empresário de Florianópolis que quer estar mais conectado, quer estar numa mentalidade positiva, buscar novos conhecimentos, que procure lá no Instagram, @LigaFloripa, se conecte com a gente, vai ser um prazer aí te receber. Isso. E aí, Gabi, o que achou?
Achei ótimo, não? Já vou procurar, porque a melhor coisa que tem é a gente estar ambientado nos lugares certos, né? Ambiência, a gente fala. Ambiência é que vira o jogo, né? Isso. Então, gente, chega de ficar isolado. Para você que está se sentindo perdido aí, procure o Liga Floripa. É uma comunidade, então, de pessoas que desejam realmente participar, mas também tem um público aberto. Então, tem uma parte gratuita e tem a outra parte que é para quem realmente está focado em crescer, em conhecer essas outras pessoas e aumentar o seu negócio. Sobre vendas, então, vocês usam o marketing digital para isso? Como que tá ali a venda de vocês nas redes de vocês? Utilizo, sim. Eu acho que hoje a internet ela é uma grande avenida, né, de prospecção de clientes. Eu acho que todo mundo hoje em dia está conectado na internet. Então, se você não utiliza a internet, você já ficou para trás, né? Você deve estar lá. Então, é uma grande forma assim, de prospecção de clientes. E ainda, eu vejo muito hoje que ela ainda é subutilizada, né? As pessoas ainda não sabem utilizar ela da melhor forma. Ela pode até dizer melhor, né? Um profissional na área, mas eu vejo assim muitas pessoas sempre com aquele discurso querendo vender logo, muito discurso mercadológico, quando na verdade o intuito das redes sociais, principalmente ali do Instagram, né? É uma plataforma de engajamento, de relacionamento, né? Então o seu intuito ali deve ser gerar o valor para sua audiência, gerar valor para o seu potencial cliente, para que ele possa se interessar no seu produto, no seu serviço, para que depois você tenha a oportunidade de apresentar e mostrar como que você pode ajudá-lo, né? Agora, quando fica muito só tentando vender e tudo mais, a audiência Aquela não coisa engaja. chata Você da tem que procurar venda, né? primeiramente criar um relacionamento e a venda vai acontecer de forma natural. É uma plataforma para gerar visibilidade, né? Para você ser Relacionamento. conhecido ali, relacionamento e não só aquela coisa de A gente fala muito no vender sem vender. Exatamente. isso. A gente sempre fala assim, fulano é influenciadora. E a gente nomeia alguns influenciadores, só que na verdade todos somos influenciadores. Porque para você vender, você vai ter que ter uma influência sobre as pessoas. E você me influencia com hábitos bons, com várias outras coisas que não é só venda. É que nem a gente fala assim, hoje com pharmacy. Eu vendo muito mais passando um batom e utilizando, mostrando um history só passando, do que eu realmente falando, compre aqui agora. Então, essa é uma das coisas mais difíceis. As pessoas acham que vender, de fato, é dizer, compre aqui Pega o link, agora, é chama. só comando. Então, assim, a gente entrou num lugar onde tu roda o Instagram e parece que realmente fica assim, compre aqui, pega aqui, parece que Uma tu tá sendo... panfletagem online, né? E as Isso. pessoas não querem isso, as pessoas querem relacionamento, elas querem ver rotina. E quando você consegue inserir na sua rotina algo que você já faz, né? E gerar valor para a audiência, ela mesma se torna interessada em conhecer um pouco mais seu produto, seu serviço, como que você pode estar ajudando, né? Principalmente vida real, tu mostra muito, né? Tua vida ali, Bastante. do teu casamento, teus filhos, a tua rotina física também, que tu mantém ali uma dieta, vai na academia. Eu trago isso para as mulheres porque com 18 anos de casada e conseguir realmente manter tudo isso é necessário para que tu tenha um relacionamento saudável. Então, o que eu trago é corpo, mente e espírito. E aí eu falo assim, faltava o financeiro para elas. E que tudo tem que estar alinhado. E que elas tem a ver com vendas. E que tem a ver com Influência vendas, e porque eu vendas. vendo o meu dia a dia. É como se, eu sempre falo assim, a gente não vende mais produto. Você vende o teu estilo de vida. Você vende o que as pessoas querem estar contigo. Por que as grandes marcas, quando elas ficam muito famosas, elas lançam maquiagem? Que é o estilo de vida das mulheres. Estilo de vida dela e maquiagem é o que ela mais usa. Então, consequentemente, é o que mais vai gerar faturamento para ela. E o que foi mais fácil até hoje vender para ti, ou mais difícil, assim, para vocês dois, de produtos? Eu até vou pedir ajuda para ele, porque eu pensei nessa pergunta. Pensei, vai ter oportunidade de perguntar para ele algo. Eu faço oratória também, a gente aprende também muito sobre venda. E a nossa prof fala muito sobre serviço e produto. Eu tenho uma extrema dificuldade em vender serviço. Eu acho muito mais fácil vender um produto. É mesmo? Mas por qual Eu motivo, também assim? tenho a mesma... Eu dialoguei com a minha prof, porque até quando tu vai falar de um serviço, eu acredito, porque o serviço é algo não palpável. Eu preciso realmente te mostrar valor e tu já tem que estar com uma mentalidade um nível maior para entender o benefício que aquilo vai te trazer. Agora, se eu te trazer, principalmente no feminino, tá? Se eu te trouxer um batom, é muito mais fácil de você comprar do que a minha mentoria. Isso é muito real no meio das mulheres, porque ela tá levando um produto para casa. Físico, assim, é palpável. É isso. Perfeito. Primeiro trazer alguns pontos, excelente colocação, né? Mas voltando alguns passos atrás, antes sobre as redes sociais, eu encaro as redes sociais muito mais como uma plataforma de geração de lead, geração de demanda, que uma plataforma de vendas, né? Então, quando você encara ali, principalmente o seu Instagram, como uma forma de você
gerar audiência, gerar demanda, gerar leads, para que depois você possa fazer seu pitch de vendas, gerar essa conversão em uma outra forma, principalmente ali no WhatsApp, através de ligações e tudo mais, isso tem uma conversão muito mais alta e uma eficiência muito maior do que você tentar vender diretamente ali no Instagram, através de links, né? Então, essa é a primeira dica para o empresário. E sobre essa questão do produto ou serviço, às vezes faz sentido assim, porque a pessoa no serviço, ela não tem essa visão mais palpável de algo pegável. Então, vai do empresário, principalmente, de ter uma equipe de vendas bem treinadas, que vai conseguir gerar valor e mostrar ali para o cliente quais são os benefícios daquele serviço, o que ele pode agregar na vida. E até isso é bem interessante, né? Porque no serviço é onde você vai ter uma margem mais alta e uma lucratividade maior, né? Porque um produto, ele acaba tendo uma margem mais baixa por toda a questão de custo de produção e tudo mais. Um serviço é a sua entrega, então você não tem quase custo nenhum a não ser da sua hora. Então você consegue escalar e ter uma margem muito maior, uma lucratividade muito maior. Mas eu acho que o grande diferencial ali, para que você possa vender um serviço ali, é ter um atendimento diferenciado. Então, não querer fazer um script robotizado, um atendimento copia e cola. Você tem que se interessar verdadeiramente pelo seu cliente. Aí que está uma das grandes chaves. Personalizar, deixar para a nossa audiência ali. É que o coração da venda, ela começa na conexão, né? Que nada mais é do que você se interessar verdadeiramente ali pelo seu cliente, pelo potencial cliente. Então, procure entender, poxa, quem que é a Bruna? Quais são as necessidades dela? O que ela procura? Às vezes, uma mentoria para a Bruna, a necessidade dela é totalmente diferente para outra pessoa. Entendeu? Que para Gabriela. Do que para a Gabriela. Exemplo, eu tenho um filho, ela tem 2. Já são necessidades completamente diferentes. Mas se eu, que estou aqui do lado, tentando vender, eu não procuro entender essa necessidade, eu vou oferecer um serviço genérico. E daí não vai casar com a necessidade. Agora, quando eu entendo que, poxa, a Bruna tem um filho recém-nascido, ela está procurando a mentoria porque ela quer ter mais liberdade de tempo, tal. Entendo os motivos dela, eu consigo apresentar a minha solução de forma que vai ajudar ela a realizar os sonhos dela. Então, se torna algo muito mais palpável. E só para finalizar, quando a gente fala de serviço, principalmente de vendas de mentoria e consultoria, a gente sempre pensar no conceito de ROI, né? Que é o retorno sobre investimento. E eu costumo dizer isso muito, né? Que não existe nada que está caro ou barato. Isso é sempre com relação ao quê? Às vezes uma mentoria, uma consultoria de 2, 3 mil reais pode ser muito cara se aquilo ali não tiver retorno nenhum. Mas às vezes você investir 10, 20, 30 mil numa mentoria, se aquilo ali for te levar para outro patamar, pensa num empresário que às vezes fatura 100 mil por mês e com algum insight que você dá para ele, ele sai de um faturamento de 100 para 150. Aquilo ali se torna muito barato. Então é mostrar para ele que através do conhecimento que você pode integrar, ele pode chegar em outro patamar. Gerar valor, na verdade. Exatamente, né? que nada mais é do que gerar valor. Como a gente está falando, então, em criar conteúdo aqui, em criadores de conteúdo, tem algum criador, assim, que vocês se inspiram na internet, nas redes sociais, que vocês seguem, assim? Assim, não que eu me inspire, mas há uma criadora de conteúdo que eu gosto de olhar o conteúdo dela, porque ela hoje é uma das criadoras de conteúdo de mais sucesso. Então, querendo ou não, a gente precisa entender o comportamento, entender como, na verdade, entender como a população está se comportando, por que consomem de fato tanto dela, o que ela faz de diferente no mercado que as outras pessoas não estão fazendo, que é a Virgínia, né? Hoje, tudo que ela toca... Todo mundo fala, a visibilidade é a maior que tem no Brasil. É 53 milhões, 50 milhões da audiência. E tudo que ela coloca para vender, vende. Ela vende whey, vende. Ela vende perfume, vende. Ela vende tudo que ela toca. Ela tem uma audiência muito engajada, né? E ela compartilha muito da vida dela. Né? Exatamente o teu... Nunca parece que ela tá vendendo. É storytelling ali. Ela faz de forma natural, ali, compartilha a rotina. Porém, ela também... Kit aqui, vende aqui. Então, assim, ela consegue equilibrar com muita facilidade tudo isso. E, às vezes, a gente, eu acho que também por... peca nisso, também dizer, compra aqui, mostrar tem um produto vergonha de vender, né? Eu vejo isso, assim, a mulher em si, principalmente, ela tem muito medo de falar sobre com o que ela trabalha, o que ela vende. Vem muito medo do julgamento também, que às vezes tu para pra... eu vou postar aqui que eu tô na praia, vou postar uma viagem aqui, olha que restaurante legal, olha o que eu tô fazendo, olha o meu curso, olha, eu lancei um produto novo aqui, tô vendendo isso. Tem essa barreira, às vezes, de julgamento. O que vão falar sobre isso? É até interessante, né? Porque isso talvez venha de um preconceito lá atrás, que a nossa própria população tem com vender, né? A gente tem um certo preconceito com vendedor. Com a gente vendedor acha que quem tá vendendo, com a venda. Isso eu acredito que venha justamente para aquele vendedor tradicionalzão, raiz, que é aquele cara chato, que quer empurrar, que quer vender a qualquer custo, e a gente acaba internalizando vendas como algo ruim.
Quando, na verdade, vendas é algo positivo. O que que é vender? Se você tem um produto, um serviço, uma solução que vai resolver a dor, a necessidade daquela pessoa, quando você mostra para ela que tem algo ali que você entrega que vai solucionar o problema dela, você está fazendo um favor para ela. Então, quem tem essa mentalidade de vendas, ele entende, poxa, eu estou fazendo um favor para a pessoa de mostrar a minha solução, o meu serviço para ela e como isso pode ajudar. Então, você, primeiramente, você que vende ali um produto, um serviço, deixa essa dica para a audiência, você tem que ser o primeiro vendedor ali do seu produto, do seu serviço. Você tem que acreditar e comprar a sua solução. A gente não consegue passar nenhuma credibilidade se você mesmo não acredita naquilo que você está vendendo, né? Então, quando Vende você... para si mesmo. Exatamente. Primeiro. Então, quando você acredita que aquela solução que você tem vai realmente resolver a dor da sua audiência, como é o caso da Débora, você fica muito mais convicto de falar ali, porque você sabe que aquilo que você está entregando vai realmente transformar a vida ali, no caso dela, de outras mulheres, entendeu? Então, falando sobre criação de conteúdo, eu quero convidar vocês a conhecerem o Floripa 123, que é o hub de influenciadores aqui em Florianópolis. Então, você que cria conteúdo e tem esse sonho de virar um influenciador, eles estão com uma campanha agora no Instagram, que se você divulgar um vídeo de algum estabelecimento aqui de Florianópolis, de algum serviço ou de um ponto turístico, é só marcar o Floripa 123, que os 5 melhores vídeos, eles vão estar te chamando para tomar um café e talvez você consiga o seu trabalho dos sonhos aí com eles. Então, fica aí a dica para criadores de conteúdo aqui da ilha. E tu, Lucas, tem alguém que tu se influencia, então, ali na rede social, que tem a ver com o teu trabalho? Bacana. Eu acompanho bastante alguns influenciadores, mas acho que a principal referência, né, é o Flávio Augusto, Geração de Valor, até por ter sido o meu mentor, né, quem me informou ali na... Conheceu ele, né, pessoalmente? Tu tem foto. Sim. Como que foi? Foi bem impactante, assim, a gente começou na época da pandemia, né, esse projeto, então eu fiquei ali cerca de 1 ano e meio a 2 anos, trabalhando só de forma remota, né, e depois ali quando acabou o período de lockdown, a gente começou a ter encontros ali de premiação dos melhores líderes, melhores vendedores, então tinha reuniões ali ao final de cada temporada de vendas, né, era geralmente trimestralmente, né. Então, eu já tive a oportunidade ali de ter encontro com ele presencialmente, fui premiado por ele algumas vezes, né, como melhor vendedor, melhor líder da empresa, e foi muito impactante isso para mim, né, principalmente a questão da mentalidade, né. Eu acho que o grande diferencial que eu pude perceber nesses 5 anos ali de caminhada é o que diferencia os grandes empreendedores, as pessoas que progridem, das pessoas que ficam pelo caminho, é a mentalidade, é você ter uma mentalidade de protagonista e não ficar refém de situações externas, porque nunca vai estar para o empreendedor tudo ok. Ano que vem a gente tem eleição ali, né? E a gente sempre vê as pessoas, às vezes, se perdendo por achar que o governo A ou o governo B, por tal solução, vai ser a solução para ela, ou então, às vezes, a política, a questão econômica e vários outros fatores. Mas o empresário que realmente quer ser bem-sucedido, ele tem que chamar para si a responsabilidade, entender que depende única e exclusivamente dele ter a solução. Até porque você pode ver que no mercado a situação política, econômica, externa é a mesma para todo mundo. Então, como que tem algumas empresas prosperando e outras ficando pelo caminho? É muito, eu internalizo a questão da mentalidade, como que você encara isso, você não dá desculpa, você puxar para si a responsabilidade de, poxa, eu tenho que fazer isso, vou executar. Como que eu posso fazer isso da melhor forma? Então, acho que tudo começa com a mentalidade. E qual que é a principal característica, assim, no mundo das vendas? Que uma pessoa deve ter uma qualidade para ela se manter e ela ter sucesso. Perfeito. Então, são 3 características que a gente costuma dizer, assim, que um vendedor de sucesso, né, tem que ter. Que é técnica, que é uma questão técnica mesmo. Conhecer que tem bem o produto. a questão de técnica, a forma que você faz a negociação, como você se conecta com o cliente e tudo mais. Mas isso é totalmente ensinável, né? Então, já caindo aqui por terra um mito que as pessoas acreditam que vendas é dom, porque não é. Vendas é técnica e isso pode ser ensinável, pode ser aprendido como qualquer outra habilidade. Uma outra habilidade muito importante para quem quer ter sucesso em vendas é a questão das emoções. A gente sabe que vendas mexe muito com o emocional. Porque você tem que prospectar muito, você tem que falar com muitos clientes. E para o melhor vendedor que você seja, melhor que seja o seu produto, é natural, uma questão estatística, que você vai ter mais nãos do que sim. Então, se você não tiver muito bem com o seu emocional preparado ali e firme, você vai deixar abalar pelos nãos, por aqueles dias ruins que você não fechou venda e tudo mais. Isso pode acabar atrapalhando os seus outros atendimentos. Então, ter uma gestão emocional muito forte e não deixar isso abalar, acho que é o mais importante, né? A gente costuma ter um mantra lá que você tem 10 segundos para esquecer o atendimento anterior. Então, fez um atendimento aqui com a Bruna, independente dela se tornar minha cliente ou não, eu tenho que esquecer essa história em 10 segundos e next, e partir para o próximo atendimento, porque o meu próximo cliente não tem nada a ver
com a história anterior. E se eu entro no meu próximo atendimento condicionado por uma história ruim que teve ali com o cliente anterior, que ele por algum motivo acabou não fechando, isso vai prejudicar meu atendimento seguinte. Então, ter essa questão de saber se livrar dos pensamentos negativos, ser autolimpante, ter uma mentalidade positiva e saber gerir bem as emoções, porque vendas mexe muito com isso, né? A gente tem uma remuneração variável, né, com o empreendedor, então às vezes você está faturando, depois cai pela metade, depois sobe. Então, saber lidar, saber trabalhar sob pressão, né? Então, acho que por eu ter vindo também, já ter sido atleta lá atrás, eu soube lidar bem com isso, porque vendas é um atleta, a gente costuma dizer, né? É uma competição diária ali com as metas, né? Então, saber lidar sob pressão é muito importante. E o terceiro ponto, a gente costuma dizer que são técnica, gestão das emoções e ambição. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque até eu comecei falando no início, vendas é um caminho, né? Para que você possa atingir patamares mais elevados. E não tem limite. O limite é você. Você hoje pode estar faturando 10, empresário, e se você pode vender mais e vir para 15, 20, 50, 100. Isso que vai definir a sua ambição. Onde você quer chegar. A sua mentalidade. O quão disposto você está a expandir sua equipe de vendas, contratar mais vendedores, diversificar seus canais e expandir. Mas para isso tudo você precisa ter ambição. Aquele empresário, aquele vendedor que é um pouco mais ali comedido, falar, não, aqui tá bom, não quero mais avançar, isso vai dar muito trabalho, não quero mexer com isso. Ele vai ter sucesso até um determinado nível. Ali ele não vai conseguir progredir, porque você precisa ter uma ambição, querer alcançar novos patamares para que você possa estar progredindo ali e vendendo mais. Então, acho que seria esses 3 pilares ali, eu diria. Aqui no podcast sempre tem um atleta, por incrível que pareça. No outro episódio a gente teve a Clara aqui, que ela era ginasta, depois ela foi campeã com judô. E qual que era o teu esporte? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Gabi, chegou a praticar algum? Olha, eu sou zero esquerda. Eu pratico tudo, eu só não fui campeã em nada ainda. Muito bom. Mas o esporte tem essa coisa da competição. É bom para a mentalidade, né? Para a cabeça. Gosto de treinar todo dia. Então, assim, tenho minha rotina de treinar todo dia. Eu corro também quase todo dia. Então, assim, participo das provas. Mas eu sempre Mas das falo corridas assim, tu tem medalha, né? Tem. Toda vez uma medalha e uma banana é certo que a gente... Muito bom. Eu sempre falo assim, porque na verdade, assim, eu fui fumante 25 anos. Não acredito. Fui fumante e bebi por 25 anos. Então, para mim, eu sou uma vencedora em toda a corrida. Não importa se é 5, se é 10, se é 21. Eu acho que a gente precisa parar de se comparar um pouco com o outro. Sim. E olhar para nossa trajetória e dizer, pô, você é vencedora, você é campeã. Porque você foi 1% melhor todo dia. Eu acho que isso que ele falou muito vai muito de encontro a crenças que a gente tem. Eu acho que isso está muito forte hoje, principalmente com as redes sociais, e isso se aflorou ainda mais, né? Porque a pessoa, hoje em dia, ela começou a correr, ela tá caminhando, mas ela entra lá e vê a pessoa que já tá correndo aquela... 100 quilômetros. Já tá correndo uma maratona, e ela tá correndo os primeiros 3 quilômetros. Ela fala, sou muito ruim, nunca vou chegar naquele nível. Ela se coloca numa comparação exagerada e aquilo ali trava ela, né? De uma forma. Eu sempre falo assim, quando tu muda a mentalidade, eu explico até para as minhas seguidoras que funciona assim. Você não corre, daí você começou a andar com alguém que corre. E essa pessoa faz 5 quilômetros, você começa a fazer 5. Aí você já começa a falar com quem faz 10. Aí você fala, opa, eu posso fazer 10. Então, assim, é ambiência. Então, você tem que se colocar, porque aí você vê aquele que faz 21. E hoje eu já me vejo pensando nos 21. Então, eu vejo possível, sim, fazer 21, fazer 42, correr uma maratona. É possível, só que eu precisei me colocar nos lugares certos. E assim é na vida. E respeitar o processo também, entender que tem um tempo, né? E é o teu tempo, não é o tempo das pessoas. Porque pensa, eu faço 40 anos agora, em janeiro. Então, assim, o meu tempo é completamente diferente das meninas de 20 que vão correr comigo. Sem 2 filhos. Você quer mais uma outra empresa. E tudo mais, né? Porque a gente tenta manter. Um casamento de 18 anos é outra. Dicas para esse casamento. O Lucas está casado há 5 anos. Isso. 5 anos, né? 5 anos. Eu tô há uns 3 anos, mais ou menos. Uma dica aí. Uma dica para um casamento. Comunicação. Comunicação. Comunicação e Deus o centro do casamento. A gente fala, né? No cordão de 3 dobras. Para quem... entende um pouco da Bíblia, vai entender. Nunca é só você e o seu esposo. É você, seu esposo e Deus. E todo o restante será acrescentado, com toda certeza. Essa é uma certeza que eu tenho da minha vida toda, que vem prosperidade, vem tudo que você esperar, mas Deus tem que ser o centro de tudo. Então, para nós, a comunicação de fato e poder conversar e falar um para o outro, olha, vamos alinhar isso não está certo, isso está certo. É como na venda, não vai deixar de ser. Sim. Tudo é comunicação. Hoje eu faço oratória e a gente fala que a venda, o treinamento começa na sua boa comunicação
e não foge do teu relacionamento. Para dar certo, é Acho muita que qualquer conversa. relação interpessoal começa com uma boa comunicação, né? Muita conversa. Eu acho que... Transparência. E alinhados, E gestão né, de os dois, emoções, né? Como tu falou, gestão de emoções. Tamo lá, né, Bruno? Tamo caminhando. Um dia a gente Um dia a chega gente ali. chega, 18 E as anos na quebras de maturidade. crenças. As quebras de crenças. Eu acredito muito nisso, que foi o que fez meu casamento continuar. E, na verdade, hoje a gente tá melhor. Sim. E se eu pudesse falar pra vocês, 18 Vai melhorar. anos de casado, tá melhor. Tá muito melhor do que há 10 anos atrás. E muito melhor do que E vocês vão amadurecendo, vai evoluindo junto também, né? crescendo juntos. E a gente olha um pro outro com muita admiração, né? Olha pra nossa família, tudo que a gente construiu. E é tão difícil hoje construir uma família. É difícil. E aí a gente sabe que não é fácil também, que foi olhar e escolher a mesma pessoa todos os dias enquanto o mundo te oferecia muitas outras coisas, você escolheu ficar e ele também. Então é muito bom olhar lá na frente e dizer, pronto, a gente passou por tanta coisa junto e ainda tem aí um mundo para conquistar e muita coisa. É, recém 40 anos, né? Nem completou ainda. Não, e Tá ele é no mais auge da jovem que melhor eu, fase. e ele é mais jovem que eu, então... Eu e meu marido, a gente tem 15 dias de diferença. A gente nasceu no mesmo ano, mesmo signo, bem pertinho. Eu sou 15 dias mais velho que ele também. Não, o meu é 4 anos, é uma boa 4 anos. diferença. Pra minha esposa é 2 anos e meio. É uma boa diferença, mas quando eu conheci ele, ele tinha 18 anos e ele era mais maduro já que muito homem de mais idade. Então, assim, a gente construiu tudo muito junto, né? Ele era muito jovem, ele é mecânico, então, assim, a gente construiu... Também empreendedora, né? Empreendedor, e a gente construiu tudo junto. Então, assim, é muito legal que a gente olha para trás e diz, nossa, a gente veio do nada. E hoje a gente realizou os nossos maiores sonhos e ainda está disposto a realizar muito mais, né? Porque hoje a gente tem conhecimento e quebrou algumas crenças aí que vieram ao longo das nossas trajetórias, que eu acho que os nossos pais deixaram muitas crenças ao longo de tudo, de vendas, de tudo, Dinheiro, de vida, né? Financeiro. dinheiro financeiro e pesa muito, né? Porque uma das coisas que os casais mais brigam é sobre finanças. Sobre administração Quem do nunca dinheiro. brigou no casamento por causa de finanças? E eu, como trabalho com mulheres, eu sei porque elas sempre têm que pedir dinheiro pro marido. É bem... Ela A maioria sempre tem é que assim, pedir é um problema. praticamente autorização. E eu falo assim, mas eu também peço, né? Não, vamos conversar, porque tem que estar os dois em comum acordo. Mas a mulher em si, o homem, ele é muito racional. Ele sabe guardar dinheiro, ele investe, né? Plataforma de investimento, ele tem vários negócios. E a mulher, ela já... Normalmente, quando ela tem um negócio, ela até gasta mais do que deveria É mais emocional ali, não? com o dinheiro do negócio. Aí, tu pode me Isso já explicar aconteceu como tu vem comigo. fez isso aí? Agora que eu tô reaprendendo que o meu novo negócio é tudo investido no negócio. Porque eu já peguei também, quando tinha uma agência de marketing, eu acabava pegando dinheiro, investia menos do que deveria e foi gastando e de repente eu meio que faliu e aí peraí, o que eu vou fazer agora? Mas hoje não, aprendi a lição, então é tudo investido no negócio. Isso aí que ela falou é bem interessante, né? Claro, sempre tem as exceções, mas por regra, assim, a gente costuma dizer que os homens, eles são muito mais racional, Muito né? mais. Então, e eles gostam, assim, de olhar muito mais o aspecto financeiro, muito mais pela racionalidade, né? Então, quando você for vender para um homem, né, de regra geral, assim, né? Você utiliza muito mais gatilhos, assim, de questão financeira, isso é uma excelente oportunidade. Aqui você vai ter um ganho financeiro, ó, esse carro aqui tá com tantos % de desconto, esse apartamento, isso tende a seduzir muito mais o homem do que a mulher. A mulher, por outro lado, ela olha muito mais para a questão de qualidade, o quão importante aquilo vai ser, o conforto, estética. durabilidade. Então, a mulher, ela estava disposta a pagar, às vezes até mais, para não ter uma dor de cabeça, para garantir que aquilo ali é seguro. Então, quando você estiver fazendo uma venda com a mulher, mostre principalmente depoimentos de outras mulheres que tiveram resultado, mostrando que ela ali vai ter aconchego, que ela vai ter conforto, como você falou, que ela vai ter um bom atendimento, né? E é justamente por isso que o mercado da beleza, o mercado do atendimento feminino tem crescido cada vez mais, né? Porque as mulheres, elas querem serem bem cuidadas, querem ter um serviço premium, né? E que aquele profissional que consegue se mostrar isso ali no mercado, ele acaba tendo um diferencial bem grande. Já o homem, não, ele é mais prático ali e ele olha principalmente nessa parte financeira. Ali, vou ter retorno ou não vou, né? A mulher, ela já olha mais outros aspectos ali. Ela é mais emocional. Eu acho que até a mulher é muito...
É tão diferente a questão de prosperidade para o masculino e para a mulher, porque a mulher, ela olha assim, e pela vivência que eu tenho, para a mulher, prosperidade é assim, ó, família limpinha, marido... Filhos perfeitos, e Isso. ela já... E ela, conexão com Deus, ela bem, mas de fato não é só dinheiro. Então, para a mulher estar próspera, eu acho que para ela é equilíbrio em todas as áreas. Estar bem com Deus, estar bem com a sua família, seus filhos arrumadinhos, cheirosos, e ali para ela é... Casa. E o homem, ele já é mais racional. Eu vou trazer, até porque lá em casa o meu marido é provedor. Então, ele realmente se preocupa muito mais Na minha também. com o dinheiro do que qualquer outra coisa. E aí, até foi algo que o Primo Rico falou esses dias, né? A mulher, ela já não tem, assim, não consegue, talvez... se dedicar por certa parte da vida só a empreender, porque ela tem muitas janelas para pensar. Outros afazeres, né? E o marido, ele sai, por exemplo, ele saiu, ele vai trabalhar e pronto, ele vai atender os clientes dele, ele vai... Só que a mulher, não, ela tá pensando no filho, o filho tá na escolinha, com quem que o filho ficou? Será que o filho tá se comportando bem? Meu Deus, deu uma febrinha, vou ter que sair daqui. Quem que sai? Normalmente, a mãe sai, larga tudo, vai correndo. Então, a vida da mulher, eu falo assim, que a gente supera muitas coisas todos os dias. E você conseguir empreender, dá certo, sendo mãe e tudo mais que a gente se cobra, Tem até a questão de saúde, né? É a mulher que fica ali fiscalizando em casa, se o marido tá bem, se ele tem que fazer exames, tem que consultar, consulta de rotina. Mulher também tá sempre indo no médico, das crianças. E muitas vezes o homem tem essa resistência, não vou no médico, pra que eu vou fazer exame? Não sei como que é pra ti, mas lá em casa eu todo ano tô fazendo exames. O Jonah, meu marido até hoje, ele tá lá uns 2, 3 anos que não faz exame de sangue. E aí tem que ficar ali. O meu fala a mesma coisa. Ele fala, pra quê? Não vou procurar. Eu faço, mas vou eu procurar. vou confessar que minha esposa fica no meu pé pra eu fazer, senão eu deixaria um pouco mais ali. Eu já falo, não vamos procurar nada, senão eu vou achar alguma coisa. Ele fala assim. E sobre o esporte, então, pra ti, o jiu-jitsu. Como que foi? Como que é? O que tu traz pra tua vida? Perfeito. Eu acho que foi uma grande escola, assim, eu comecei a praticar desde muito novo ali, foi com 14 anos, né? E no início ali, eu era um dos piores da turma ali, era os mais franzinos ali. Olha que legal. Um dos mais magrinhos ali e tudo mais, só perdia, né? Então, eu conto que no primeiro campeonato que eu fui ali, eu fui finalizado, perdi muito rápido ali. E isso me gerou uma revolta. Eu falei, pô, caramba, não pode acontecer isso de novo. Quero estar entre os bons aqui, rápido, né? E daí isso gerou algo em mim que eu falei, poxa, se eu quero... tá entre os melhores, eu tenho que ver o que os melhores estão fazendo e pagar o preço, né? Daí foi quando eu decidi passar a treinar todos os dias, até treinava 2 vezes por dia e passava a me dedicar. Em pouco tempo ali eu consegui evoluir bem, né? E deu 1 ano depois eu consegui ser campeão brasileiro, 2 anos depois eu consegui ser campeão mundial na Califórnia, isso com 18 anos. Tá campeão mundial, Sim. então eu não sabia disso. Como que não sai falando? Como assim? Fui campeão mundial de jiu-jitsu na época na faixa azul, já tem um tempinho, né? Foi em 2012. Mas eu acho que a principal lição que ficou pra mim é que quando a gente realmente quer se tornar bom em algo e a gente paga o preço, a gente consegue progredir, né? Então, isso eu trouxe pro mundo das vendas, levo hoje pro empreendedorismo também, que bom você se torna. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Então, se você quer realmente se tornar bom em algo, você tem que repetir muitas vezes. Você tem que ser resiliente, você tem que ter uma boa mentalidade, uma boa gestão Aquela das emoções. revolta ali, então, Exatamente. do piorzinho da turma, ele se tornou Eu poderia ter campeão muito bem mundial. me conformado e falar, não, eu sou ruim, isso aqui não é pra mim, não vou fazer. Mas eu falei, não, eu quero aquele lugar pra mim. É pra mim, eu quero estar entre os melhores, quero estar entre os campeões. E daí eu entendi, poxa, o que eu entendi, eu olhei para as pessoas que estavam naquele nível acima do que eu, mas não com uma comparação para me sentir inferior, mas no sentido de me espelhar. O que eles estão fazendo que eu não tô? Qual que é o degrau que eu tenho que percorrer? E eu acredito que essa é uma diferença que muitas pessoas hoje, né, com a internet, não sabem ter, não têm a maturidade. Elas se comparam e eu não acho que comparação seja ruim. Comparação é importante para você entender o seu estágio atual, onde você está, mas você tem que fazer uma comparação de uma forma inteligente. Não no sentido de você se inferiorizar e achar que você não é capaz, mas no sentido de você se comparar com outras pessoas para que você entender onde eu estou nesse cenário e o que essas pessoas que estão no nível acima que o meu, elas estão fazendo. Qual foi o percurso dela, o background. Então, não tem como eu querer ter um resultado sem antes ter pagado o preço que aquelas pessoas ali trilharam, né?
Então, acho que é aí onde muitas pessoas pecam. Elas querem só o resultado, mas não enxerga todo o passado ali. E ninguém nunca começou, assim, bom em algo, né? Para que você possa ter um sucesso e tal, principalmente empreendendo, você vai passar por muitos desafios, muitos aprendizados e tudo mais, né? Então, acho que fica essa questão da mentalidade e da gestão das emoções também, como a gente falou no início, né? Você saber lidar com as derrotas, frustrações, né? Porque no esporte, no jiu-jitsu, tem muito disso. Às vezes você se dedica bastante, vai para um campeonato e perde. E você tem que ter essa mentalidade de assimilar e no dia seguinte já tá lá fazendo o seu melhor de novo, treinando da mesma forma, né? O que será mais que dói? Perder essa competição ou receber um não em vendas? Acho difícil, hein? Perder a competição. Mas eu acho que... Eu te garanto, eu te falo que perder a competição... Eu te falo por quê, né? Porque perder a competição ali, você vai ter um longo período, né? Às vezes um mês, 2 meses se prepara. Vendas já é muito rápido. Isso que é o bom de venda. Se você tomou um não ali, perdeu uma venda... Daqui a pouco segundo já tem um próximo cliente, né? Tem que o next. Já é o next, e aí no próximo cliente, ali daqui a alguns minutos, consegue, de repente, algumas horas, você já consegue esquecer isso rápido, entendeu? Nem ficar pensando, né? Então, com certeza, ali as vendas, por ter essa dinâmica, essa velocidade e tudo mais, você consegue tá tendo oportunidades constantes ali, né? E hoje vocês trabalham, então, presencialmente, online? Como que funciona, Gabi? Eu trabalho das duas formas hoje, né? Mas a mentoria, de fato, ela é online. Os encontros, então, da Farmacy a gente faz mais presencial. Então, a gente faz eventos, porque a gente quer se... E mulher gosta de se encontrar, ela quer... Nossa. A gente gosta de se maquiar junto. Então, eu também gosto de ensinar e a gente fazer as coisas juntas. A mulher, ela precisa disso também, até pra gente conversar e uma incentivar a outra. Então, a gente já entendeu o jogo que precisa se encontrar, porque a mulher, às vezes, está naquela função de marido, casa, filho, e ela precisa também dessa ambiência com as... É um momento ali para se conectar, né? Ter uma ambiência geral. E para ti? Hoje eu faço das duas formas, né? Presto consultoria para a área comercial, ajudo as empresas, né? Então atendo de forma remota, né? Empresas no Brasil todo, mas também tem algumas empresas que eu atendo aqui de Florianópolis, que eu vou até em loco na empresa, dou treinamento comercial para o time, ajudo a implementar processos. Então acaba atuando das duas formas. Quanto tempo que é a tua consultoria? Vai muito de cada caso da empresa, mas tem caso ali que a gente atende entre média de 3 a 6 meses, né? Para que a gente possa entrar a fundo na empresa, entender como que está o processo comercial da empresa, entender como que está o time de vendas, poder dar um bom treinamento, fazer todo o acompanhamento e diversificar canais de vendas ali. Então, geralmente vai de 3 a 6 meses ali para que a empresa consiga ter um bom resultado. Gabi, tu tem uma agência de marketing também remota, né? Sim. E tu estava conversando comigo que teve uma cliente que chegou a 65 mil seguidores e não conseguia vender. Como que é isso? Número de Instagram muitas vezes não significa vendas, né? As pessoas, às vezes, não estão preparadas para o boom que a internet pode trazer para elas. E aí, a gente estava fazendo o dia a dia, de repente, assim... Gente, foi do nada mesmo. Começou a chegar seguidores, gente pedindo um produto e viralizou. E era muita gente e ela não conseguia responder. E a gente conversou. Precisa de uma equipe de vendas, porque a gente sempre fala que o marketing é aquela velha história que eles falam do Google, né? Ah, e fiz tráfego pago. Fez tráfego pago, ok. O cliente tá vindo, tá, mas ele não compra. Tá, então... Aí é vendas. Você precisa de um treinamento de vendas. E as pessoas não conseguem entender. E ali a gente viu na prática clientes chegando, perguntando o tempo todo. E era assim, mais de 100 direct no dia. E como ela não tinha um site responsivo, tudo aquilo que ela precisava ter. E ela não quis, de fato, delegar alguém achando que talvez... Eu sempre falo que... Algumas crenças financeiras vão nos acompanhar. Então, ela achava que talvez pode não dar resultado. E aí, ela não contratou, enfim, acabou aquele efeito que eu sempre falo, que é o efeito rebote, né? Que é ao contrário, no fim, tu não conseguiu atender no tempo. A mulher, e normalmente quem quer comprar, eu quero comprar, a gente é imediatista na compra. Quero que me responda. Se tu me responder 3 dias depois, eu já comprei de outra pessoa. Já comprei. E isso que você falou é muito importante, né? Que o empresário, ele esteja uma boa estrutura comercial bem preparada. E na maioria dos casos que eu vejo, assim, 95%, né, dos empresários não tem um bom time comercial preparado para dar um atendimento. E isso acaba fazendo com que ele desperdice dinheiro, porque ele investe dinheiro em tráfego, faz um bom marketing, e o marketing serve para atrair os clientes. Eu costumo usar uma analogia
entendia que o marketing é como se fosse o meio de campo ali no futebol. Ele vai armar toda a jogada e passar a bola até o atacante. Mas se não tiver um bom atacante ali pronto para jogar essa bola para a rede, vai ser todo em vão esse trabalho, né? E justamente esse atacante ali preparado para chutar essa bola para a rede é o trabalho de um bom vendedor, de uma boa equipe de vendas. Que nem no caso que ela disse, ele gerou a demanda, várias pessoas perguntando informação no WhatsApp, só que não foi dado o atendimento correto, né? Hoje em dia, com questão de informação, as pessoas elas estão pesquisando vários produtos ao mesmo tempo, né? Sim. Então, se você demora ali mais do que 10 minutos para dar um atendimento a um cliente, você já a taxa de vendas, de taxa de conversão, já diminui bastante, né? Então, já fica aqui uma dica para o empresário ali, fazer esse teste, você mesmo pode avaliar como é que está o desempenho da sua equipe comercial. Cliente oculto, né? Fazer um cliente oculto ali, se está no Instagram, no site, mandar uma mensagem ali no WhatsApp e verificar como que é o atendimento, né? Se é rápido ou se não é, se é um atendimento personalizado ou somente aquelas perguntas de copia e cola sem gerar conexão e tudo mais. Robô ninguém merece. Robô, né? E a gente costuma dizer, hoje em dia, com a inteligência artificial, né? Esse trabalho de WhatsApp, ele logo vai ser substituído. Então, quem trabalha na área de vendas que não está procurando se especializar, fazer um trabalho mais humanizado, um trabalho por ligação, por videochamada, que realmente um robô ele não consegue realizar, vai ficar para trás, porque esse trabalho de WhatsApp, lógico, um robô ele já vai substituir. Então, nesse caso, acabou que o nosso amigo empresário ele jogou muito dinheiro fora justamente por não ter uma equipe de vendas. E além de jogar dinheiro fora, ele ainda acabou... Pensar, né? Ter essa mentalidade. Tipo, tô investindo em marketing, mas não é só marketing, atendimento. E além disso, ele ainda acabou prejudicando o nome da marca, porque aqueles potenciais clientes que mandaram uma mensagem ali ainda vão sair com uma impressão negativa. Poxa, mandei mensagem lá e não tive uma resposta adequada, não tive um atendimento. Justamente porque ele não tinha um time de vendas bem estruturado e preparado para atender toda essa demanda que foi gerada. E eu acho que não está bem claro para o empresário que marketing não é a venda. E venda não é só... Então, assim, às vezes a gente, com a agência, eu fazia muito trabalho local. Eu entendia que eles achavam assim, você vai entrar e vai virar o jogo. E você também vai fazer tudo para mim. É mais ou menos isso. Então, é muita expectativa, porque precisa de mais. A gente precisa de uma equipe toda, como ele falou, precisa de um suporte na venda, precisa reestruturar, às vezes, toda a empresa, porque não é fácil. E, às vezes, o empresário não está tão disposto a fazer tudo isso. E aí, acaba que a gente se sente sem ter como... Porque é muito mais fácil. Ele acha que vai contratar uma agência ali e vai ser um milagre, vai resolver todos os problemas. Se vira a agência, gera demanda e vende para mim. Mas a agência ou qualquer outra coisa é um terceiro, vai estar prestando serviço, vai te ajudar com ferramentas. Mas a responsabilidade principal e aquilo que a gente falou no início, da mentalidade, do protagonismo, é do empresário. Poxa, ele que tem que querer gerar as vendas para a empresa dele, não terceirizar isso numa mão de uma agência, né? Que vai estar ali para dar um apoio, um suporte. Da autorresponsabilidade, mas é muito mais fácil botar a culpa no marketing ou no vendas. No tráfego. O tráfego não está gerando, ou o comercial que não está fechando. Por que o comercial não está fechando? Tem que procurar averiguar, entender. E aí, já deixo uma outra dica aqui para os empresários, né? É você procurar averiguar se hoje você tem uma boa estrutura ali de CRM, você consegue metrificar os seus dados, você tem claro hoje, empresário, quantos novos potenciais clientes entram por dia, como que está a sua taxa de conversão, a sua taxa de fechamento. Isso vai ser importante até para que você possa entender, o meu problema está na geração de demanda, é o meu marketing que eu tenho que melhorar ou tem um problema de vendas? Se você tem uma alta geração de demanda e não está tendo vendas, o problema não está no marketing, você está gerando demanda. Talvez você tenha que estruturar a parte comercial, dar um treinamento, melhorar a taxa de conversão. Agora, se você está gerando pouca demanda ali de leads por dia, aí sim, talvez você tenha um problema de marketing, tem que melhorar os seus criativos, o investimento em tráfego, mas você só consegue fazer isso a partir de dados. Então, até nisso, o empresário precisa ter um bom controle, um bom CRM ali, para gerar esses dados e tomar decisões baseadas em dados, senão tudo acaba sendo um achismo ali. Ali, Gabi, então, para as tuas seguidoras, tuas clientes, tu tem uma comunidade de mais de 22 mil seguidoras, né? Como que tu construiu isso? Eu construí isso com a agência, olhando todos os problemas que as mulheres com quais eu trabalhava estavam passando. Então, eu fiz o planejamento para quê? Para que elas primeiro mudassem a mentalidade, para que sim, depois pudesse vir um sucesso. Porque eu entendi ali que sem mudar a mentalidade não ia adiantar vir demanda, não ia adiantar vir clientes, não ia adiantar muitas coisas, porque elas iam permanecer no mesmo lugar. E aquilo estava me frustrando. Então, eu precisava fazer como eu fiz comigo, porque eu precisei também mudar minha mentalidade, estudar, né? Fui a São Paulo fazer mentoria com o Thiago Brunet, então foi uma das coisas que me abriu muito e que eu trouxe para elas, e que a mulher, de fato, precisa estar completa primeiro.
para depois ela começar a prosperar. A mulher, ela funciona de fato de forma diferente. É que nem hoje eu estava vendo um podcast, ele estava falando, a mulher, se ela tá brigada com o marido, consequentemente, tu já vai ver no atendimento dela, tudo nela influencia. Então, ela tem que estar com tudo alinhado, principalmente Maridos, a mentalidade. colaborem. Por favor, colaborem. Gente. Ajude a mulher, né, a evoluir um pouco mais, até porque para a gente conseguir, a gente precisa estar com tudo alinhado. E a mentoria vem com isso. E eu vi essa necessidade de, mudei a mentalidade, mas não consigo faturar mais. Porque muitas mulheres não têm uma segunda renda. E aí, o que elas faziam? Pega um dinheiro, porque assim, eu vivenciei, pega o dinheiro do negócio e daí faz a unha, faz o não sei o quê, faz o não sei o quê. Tem separação de pessoa física e pessoa jurídica. E daí, quando chegava na hora de realmente lidar com os gastos da empresa, elas não tinham o faturamento para pagar. E aí acabava um empréstimo, e aí, sabe? E vai virando aquela bola de neve. Vai se complicando. Chegou a acontecer alguma vez contigo, Lucas, ou não? Sempre? Não, eu sempre separou? Sempre separei de pessoa física e pessoa jurídica. Isso eu sempre tive muito É que ele já claro. vem da disciplina do jiu-jitsu. Já vem da natureza dele masculina. Lá atrás também, né, eu fiz... Não cheguei a me formar, mas eu fiz alguns semestres de faculdade de contabilidade, né? Então, já tinha isso muito claro, já tem alguns conceitos ali. Então, sempre foi muito claro e é uns erros muito grandes que empresários cometem hoje em dia de misturar de conta pessoa física ou pessoa jurídica, Exato. como ela falou, né? Acaba embaralhando tudo e não é... Lágrimas, nesse momento, lágrimas. Mas que bom que a gente aprende. Né? E eu passei vendo que acontecia isso com praticamente 90%, se não 95% das mulheres. Então, eu vi farmácia como um segundo norte para elas. Faz o dinheiro aqui, a renda que tu faz aqui. Então, eu já tenho hoje mulheres que fazem a renda da farmácia, é delas, e elas conseguem, então, comprar maquiagem, fazer algumas coisas que a gente fala, o luxo de toda mulher que ela quer ter, mas não precisa mexer no dinheiro do negócio dela. Uhum. É um extra, né? É um extra. É um extra. Como que funciona para a pessoa entrar na farmácia? Então, como que é o trabalho lá dentro? A gente trabalha tem como trabalhar como influencer da marca, ou seja, assim, tu paga um valor hoje de R$130. A gente tá agora 4 dias com uma promoção que é só R$25 e ganha um café, que é o café dos sonhos. Daí eu falei, café no mercado não tem por R$25, então pode comprar. É verdade. Café não tem por R$25. E ela é uma empresa turca. Então, toda a qualidade da nossa maquiagem é entre MAC e Dior. Ela não vem com uma qualidade brasileira. Então, é tudo fabricado na Turquia. Vem para o Brasil um produto importado com um valor de produto nacional. E o que acontece quando tu entra? Tu já ganha o teu site. Esse site já vem pronto para criadores de conteúdo poderem fazer todo o tráfego pago. Então, tu pode usar o Pixel, tu vai ter retorno. Então, assim, para quem está no mercado há muito tempo e conhece as outras empresas marketing multinível, nenhuma fazia dessa forma para trabalhar no digital. Então, se eu não quero comprar produtos, eu posso só trabalhar como influenciadora e ganhar 30% fazendo só o produto. Alguém comprou lá no site, vem 30% para mim e é em valor de dinheiro. E aí tem todas as bonificações, que tu pode virar diretora, tem viagens, tem auxílio, que na verdade é o auxílio que eles dizem pro carro. Tu pode ou comprar um carro ou ficar com o dinheiro para ti, poder... gasolina, Uber, sei lá, mulher que decide. Então, eu acho muito legal que eles dão muita autonomia pra gente conseguir, e é uma empresa que realmente entende como a mulher funciona. Então, eles falam assim, tá bom, pega o kit pelo menos pra você consumir, em vez de ficar fazendo toda a propaganda que você faz, porque a maioria das mulheres aparecem lá de graça, fazendo... Make do dia sempre. E aí você vai, de fato, faturar. A gente fala assim, se a sua maquiagem não te faz render 5 mil por mês, no mínimo, você tá usando a maquiagem errada. Legal. Então, divulga pra gente tuas redes sociais, Gabi. Onde que encontra os teus serviços, tua mentoria? Meu Instagram é Gabriela Guerra Oficial. Lá tem o link, tu já pode entrar, conversar comigo. Eu faço questão de responder, eu faço muito 1 a 1, como ele falou. Então, eu que cuido das minhas redes sociais, por mais que eu tenha uma equipe que pode cuidar, eu ainda consigo, porque a venda é exatamente isso que ele falou. Não gosto de nada muito robotizado. Às vezes os clientes pedem muito isso. Então, assim, 1 a 1. Então, só me chamar lá, a gente já conversa. E já explico até plano de negócios, ou pra gente marcar, porque a gente também faz cafés ali no norte da ilha, de empresárias, empreendedoras, pra gente poder estar trocando, fazendo networking, elas levarem também a oportunidade delas para nós. E tu, Lucas, pode divulgar, então, o teu trabalho aí. Perfeito. Hoje, né, eu ajudo empresários ali que estão um pouco estagnados ou querem dar um passo a mais ali e estruturar melhor o seu processo comercial, sua equipe de vendas, né? Então, isso surgiu
alguns meses atrás, né? Eu era diretor comercial de uma grande empresa, né? E já ajudava alguns empresários, né, que sabiam da minha trajetória e pedia alguns insights, alguns conselhos e tudo mais. E daí ela até falou muito, né, de você estar próximo da caminhada que eles estão com Deus, né? Daí eu senti esse direcionamento que era o momento de eu seguir minha carreira solo, seguir esse chamado de ajudar outros empresários, né? Foi quando ali eu realmente fundei a minha consultoria e hoje eu ajudo empresários que precisam ter se você escutou esse podcast e entendeu, poxa, eu não tenho um processo claro de vendas, não entendi muito bem o que eles estão falando, poxa, não sei se meu problema está na geração de demanda ou está nas vendas. Meu time não tem um processo claro de vendas, né? O que é um processo claro de vendas? Se eu chegar no seu vendedor A ou no seu vendedor B hoje na sua empresa, eles vão me apresentar o seu produto, o seu serviço da mesma forma? Ou cada um vai falar algo da sua cabeça? Se cada um falar algo diferente da sua cabeça, significa que você não tem um processo estruturado de vendas. Isso é um problema, porque quando você escalar, imagina você tendo 5, 10 vendedores, vai cada um fazer de uma forma e você não tem padronização. Então a gente ajuda com tudo isso, a treinar o time de vendas, ajuda com a parte de recrutamento e seleção para que ele possa expandir, organização de processo, né, para que ele consiga ter tudo isso claro no CRM, extração de dados, estratégia de vendas, diferentes canais de aquisição também. Acho que isso é um ponto importante, né, porque a rede social é sim um grande canal de aquisição, mas não é o único. E hoje em dia as pessoas ficam muito limitadas nas redes sociais, mas tem vários outros ali, como eventos de network, você pegar indicação com seus clientes, você trabalhar de forma ativa, uma prospecção mais ativa e vários outros, né? E hoje eu vejo empresários ali muito limitados, então você pode expandir e ter diferentes canais de aquisição de novos clientes, parcerias e tudo mais. Então, a gente ajuda dessa forma também. E fica o convite para aqueles que querem conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram, @eu sou o Lucas Nogueira, só entra lá, você vai ter mais informação. E pode me chamar no direct também, gosto de estar mais próximo ali, interagir, dar insights, tirar dúvidas aí. Contem comigo para que vocês possam estar alavancando aí o processo de vocês comercial e estar alavancando a empresa também. Hoje, para vocês, qual que é o processo de aquisição que mais funciona? Que vocês mais obtêm clientes? Pronto. Hoje, para mim, é a parte de prospecção ativa, né? Até porque eu como ingressei há pouco tempo, né? Então, eu nem fiz investimento em tráfego. Meu Instagram, eu tô começando a produção de conteúdo agora, né? Até porque eu era bem focado nos meus projetos antigos e tudo mais. Faz poucos meses, né? Que sim, começou. Comecei a produção. Então, se eu fosse depender da produção de conteúdo e tudo mais, eu ainda não tenho uma grande audiência, eu não ia conseguir os primeiros clientes. Mas como eu já tenho uma veia comercial muito forte do projeto que eu vi, então já tem essa estratégia da parte de prospecção ativa, né? E isso acontece tanto na parte online, ali no Instagram, mas também, principalmente offline, pegar indicações, entrar em contato com os clientes, né? Então, isso até hoje funciona. As pessoas acham que não, mas isso é uma estratégia muito boa. Você não ficar esperando o cliente vir até você, você ir até o seu cliente. Então, tem estratégia, técnica de vendas de você fazer isso. Então, eu utilizo principalmente a parte de ir até o meu cliente, a parte de prospecção ativa funciona bastante para mim com indicações. Uhum. Eu, na verdade, networking para mim é onde eu consigo todos os meus clientes e mais contatos, porque a gente acaba por indicação também, né? E daí que, às vezes, ali no networking, ninguém vai ocupar o teu serviço, mas aquela pessoa viu e ela vai falar para outras pessoas, olha, conheci alguém que faz assim, assim. Então, eu acho que é o 1 a 1 mesmo. E ali no Instagram eu tenho um trabalho bem legal, consigo leads por ali, já consegui uma audiência, mas eu gosto do 1 a 1 e eu acho que traz muito mais resultado para nós. Então, obrigada, gente, pela participação de vocês. Essa é a Gabi Guerra, da nossa influenciadora aqui de produtos de cosmético e mentoria da mulher. O Lucas, que é nosso consultor de vendas, especialista em vendas e liderança, né? Vocês querem deixar, então, mais alguma mensagem? A gente já está terminando o episódio. Querem deixar alguma mensagem? Pode começar. Eu sempre falo para todas as seguidoras pela minha história de vida e por tudo, né? Que a gente precisa pensar que a gente não é a nossa história, a gente é o que a gente resolveu fazer a partir disso. E aí fica a pergunta, o que você resolve fazer a partir de hoje? Perfeito. Então, aqui fica um convite aqui para o empresário e uma reflexão também, né? Que acho que muitos empresários cometem o erro de achar que basta ter um produto ou um serviço bom que ele vai se vender sozinho, né? Quando a gente sabe que, na verdade, isso é mito. Então, se alguma dessas provocações que a gente fez para você fez sentido, você entendeu, talvez aí esteja o seu gargalo, por que você não está vendendo mais. Então, procure estruturar uma boa parte de marketing, de prospecção de clientes, procure estruturar uma boa equipe comercial, que você vai ver que você vai vender muito mais do que você está vendendo hoje. Esse foi mais um episódio do The Floripa Podcast. E se você gostou dessa conversa, saiu inspirado, eu espero que vocês aqui também. Foi ótimo. Amém. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, curta e nos siga também no Instagram, @The Floripa Podcast.